Tá linda. Eu estava pensando em fazer uma postagem. Eu ontem fiz uma postagem em homenagem aos meus companheiros de jornada, né? Que é a Sim. minha família. E estava pensando em fazer uma postagem das pessoas de quem eu estou sentindo saudade. Que massa. Aí você é uma das que está na lista, viu? Das pessoas que eu estou com saudade da presença física, né? Porque eu tenho o privilégio de conversar com esta mulher quase todo dia, né? Que é para quem pode, não é para quem quer, né, minha amiga? Digo E mesmo. aí, diga aí, Duda, como é? Me diga um pouco, vamos encurtar o blá blá blá. Todo mundo aqui, acredito eu, que está com a família em quarentena, todos os desafios que envolvem uma família em quarentena. Hoje é o Pedro Calabres, para quem gosta dele, ele tem um canal no YouTube chamado Neurovox. E ele está lançando uma série de vídeos diários falando, boa noite, querida, falando do efeito da quarentena no nosso cérebro. E me lembrei de você quando ele disse que no prédio dele, ele é um prédio muito familiar, moram muitas famílias, que talvez ele seja o único que more só. Mas que antes da quarentena, alguém gostou do mulher. E que antes da quarentena ele quase não ouvia barulhos, né, dos vizinhos, ele quase não via movimento. Ele disse que agora ele tem ouvido muitas discussões, muitas. Ele disse que está impressionado com a quantidade de discussões que ele escuta por todos os lados dos vizinhos. Uau! Diga, ele disse que é o que ele está mais, ele mora só, diz que está indo bem, sozinho, mas que está bem impressionado com as discussões que ele está ouvindo ao redor dele. Aí a Ieda está dizendo que acho que está sendo um momento único para todas, sem sombra de dúvida. Diga aí, nossa especialista em relacionamentos, o que você tem para nos ajudar com esse tema. Deixa eu te pedir para botar o tema da live aí. Agora, certo? No texto. Famílias. E deixa eu te dizer, Adélia, você reportou isso de essa pessoa ter comentado dessa discussão em família que tem ouvido no prédio, e hoje no prédio vizinho, meu filho que me avisou que ouviu também gritos lá e desentendimentos, né? E eu queria começar a nossa live perguntando o seguinte: eu li ontem e também ouvi a respeito de que as pessoas têm muito mais medo de morrer do que desejo de viver. Nossa, que interessante. Que interessante. E aí eu queria fazer o paralelo em relação às relações familiares, dizendo o seguinte: você deve ter a mesma experiência que eu tenho quando atendemos pessoas, como nos processos de coaching em geral, que sempre colocam como valores e prioridade família. Sempre. Nunca conheci nenhum. Não. E é muito que não comum, botasse. não é verdade? Eu acho que nunca, para não radicalizar, vamos dizer, é muito comum que geralmente em 99% dos nossos clientes coloquem família como uma prioridade, como um bem muito importante, um valor que está lá no topo. E eu pergunto, muitas pessoas têm medo de perder a família, mas quantas têm a real disposição para investir na família? Poxa, nunca tinha pensado nisso, não. Nunca tinha pensado nisso. Porque quando a gente ouve que muitas pessoas têm medo de morrer mais do que desejo de viver, então quando se vê muito próximas da morte, não querem perder a vida. Mas quando não estão na iminência de um risco, de um acidente ou de uma doença, como é que tem investido nessa vida? Como é que tem decidido viver? Perfeito. Então, a gente é então condicionado e é só impulsionado pelo medo de perder. A gente não tem o hábito de investir no que a gente tem pelo simples fato de que a gente tem, que a gente gosta, que a gente quer preservar e quer cuidar. Que coisa, né? A gente ter que tomar, assim, vamos imaginar que nós tenhamos, para que nós façamos a coisa certa, é como se nós precisássemos estar sempre na iminência da perda, né? Da perda. Sempre enquanto você está relaxado, esse momento está sendo de mais compreensão no meu lar. Graças a Deus, querida. A amiga, de um jeito bem diferente, falou.
Mas assim, quem é que aguenta viver em momento de iminência de perda? O estresse de tensão disso é muito alto, ninguém aguenta a viver, né? Ninguém aguenta viver nesse modo, né? Em estado de alerta. Em estado de alerta, de estresse, ninguém aguenta. E acaba que as ações que partem de um estado de estresse, pergunta a você, que é a nossa especialista em relacionamento, se são ações saudáveis. Eu fico me perguntando se são. Não, além de não serem saudáveis para quem está no pico do estresse, não é também para as pessoas que estão no entorno e que também são vítimas ou estão naquele campo de ressonância do estresse. Perfeito. Então, o que é que essa situação, que reflexão eu queria trazer para a gente? É aquela coisa, todo mundo tem medo de perder o emprego, mas quanto investe efetivamente na melhor qualidade do seu trabalho enquanto está empregado? No dia a dia, sem rumores de corte, sem rumores de demissão. Quando está tudo, digamos, muito bem, como é a sua ação quando está tudo muito bem? Seria isso, né, Duda? Essa é a pergunta, exatamente. Né? Essa é a pergunta. Então, será que a gente precisa sempre estar reagindo a sustos, a imprevistos, a infortúnios? Sempre assim? Quer dizer, uma rede de solidariedade que se levanta é apenas na iminência de uma tragédia, isso não pode virar um hábito, um estilo de vida? Perfeito, perfeito. Sabe? E para a nossa família, quando a gente traz, como é que a gente traz isso, Duda? Para na nossa família e para esse momento em especial. Isso, exatamente. E na família é o seguinte, as pessoas têm no dia a dia priorizado trabalho, obrigações, cada um com a sua individualidade, cada um procurando construir o seu espaço. Sobra pouco tempo para se investir no conjunto, no grupo, né? Tem sido, no meu caso, que eu tenho filhos jovens, já crescidos, conciliar agendas, quando a gente quer fazer alguma atividade em família. A quarentena pode ser uma oportunidade de reunir todo mundo, pode ser um sacrifício, a depender da realidade de cada família. Então, esse olhar, essa reflexão é que eu queria despertar dela, porque dependendo realmente da forma como a gente encara, pode ser um martírio, pode ser uma bênção. Então, o que é para mim, o que representa para mim estar em quarentena, estando numa convivência intensa, compulsória e até, como é que eu diria assim, involuntária. Ininterrupta com todos os membros da família. O que representa isso para mim? E eu perguntaria a quem está aqui conosco, a audiência, se cada uma de nós pudéssemos criar um filme reportando e retratando esse período de quarentena, esse primeiro saldo de 12 dias. Que cenas estariam nesse filme? Qual seria o título desse filme? Ele seria classificado como um filme de comédia, de suspense, de aventura, de terror. O que seria, Boa. Né? Em que categoria estaria esse filme? Drama. Romance, drama. Verdade, Sim, Adélia. Então, né? Exatamente. Boa. Então, o questionamento é esse. Qual seria? Em que categoria estaria o filme da minha família na quarentena? Né? E que cenas eu escolheria para retratar e reportar nesse vídeo? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, a Adélia sabe, eu não sei se todas que estão aqui sabem, que eu lancei um workshop para mulheres casadas lançarem um olhar sobre o casamento. Perfeito. O desejo desse workshop veio de demandas que eu recebi das próprias mulheres em dificuldade no relacionamento. Nas madrugadas, né, Duda? Nas madrugadas. Isso. E o interessante, Adélia, é que depois que a solução apareceu, muitas vêm agora no privado e dizem assim, eu não sei se eu vou participar porque são questões muito pessoais para compartilhar, para dizer. Certo. Ou seja, vêm os pretextos, vêm as histórias. Então, até quando nós vamos nos posicionar dessa forma em relação a algo que nós dizemos que é tão precioso para a gente? Se eu ponho família na minha escala de prioridade, se ela está lá no topo da minha pirâmide de valores,
até quando eu vou negligenciar o cuidado com a minha família? Então, que motivos vão aparecer, que circunstâncias vão aparecer para me impedir de lançar esse olhar? Perfeito, Duda, perfeito. Porque é simples no momento da dor ou no momento, como você disse, nos nossos atendimentos, eu acho que virou até clichê dizer que a família é prioridade. Às vezes eu tenho uma opinião que algumas, por incrível que possa parecer, seria romance. Que bom, querido, estamos mais próximos uns dos outros. Eu também vejo, às vezes, algumas mulheres fazendo muita questão de serem mães. Não sei se você tem essa percepção. Sim. Pelo menos, assim, pessoas de vida pública, né? Vemos muito pessoas de vida pública engravidando, muito felizes porque engravidaram, fazendo aquela festa. A mídia meio que endeusa, né? Quando uma mulher tem filhos, que coisa linda, o casal teve filhos, mas eu fico me perguntando até que ponto aquilo, eu não estou criticando ninguém, fico só me perguntando, até que ponto aquela mãe que está celebrando tanto aquela gravidez, aquele casal que está celebrando tanto a gravidez, vai realmente dedicar tempo àquela criança? Ou se após a criança nascer, a criança vai ficar completamente na custódia de uma babá? É a mesma coisa do que você está falando sobre o casamento. Olha, a minha família para mim, eu acho que você poderia até fazer, minha família para mim é prioridade. Tá, joia, pois vamos sentar aqui. Me diga aqui, dentro de segunda a sexta-feira, vamos distribuir os seus horários. Quanto de tempo você dedica à sua família? Eu acho que num momento como esse, a verdade aparece. Ai, que massa, quer dizer que sua família é prioridade, joia. Então, vamos esboçar aqui na sua planilha semanal. Vamos nem colocar final de semana, de segunda a sexta-feira. Seu horário de trabalho, seu horário de repente, atividade física, seu horário de outras atividades. Em que momento a sua família tem pelo menos meia hora de uma conversa real, olho no olho, sem celulares, sem televisão, sem interrupções? Eu acho que nesse momento de botar o preto no branco, se demonstre que a prioridade que elegeram é porque é bonito, é porque é clichê, é porque eu sempre escuto na televisão que família é tudo, que Deus é tudo, que a fé é tudo. Mas na hora de pega pra capar, né? Há uma diferença enorme, Adélia, entre querer ter um filho e querer ser mãe. Perfeito. Maternar esse filho. Perfeito, acompanhar esse filho. É como o casamento ou a família já constituída, uma criança já crescida, um adolescente, um jovem. Quanto de tempo, né? E agora tempo me parece que não é tanto problema assim, né? A não ser assim, se tem muito tempo em casa, eu fico até me questionando. Em casa, se está o tempo todo. Mas que tempo é esse que você está realmente com a sua família? Você está o tempo todo assistindo TV ou até mesmo o tempo todo trabalhando, que muita gente está trabalhando online, ou seja, são pessoas solitárias dentro da mesma casa. Perfeito. Uma coisa é várias pessoas na mesma casa, outra coisa é uma família na mesma casa. Isso, exatamente, Adélia. E aí Eda colocou o seguinte, eu cuidei só do meu filho e esqueci o marido. E aí, Eda, você me fez lembrar um ditado popular que na minha família era muito repetido, era não troque a cama pelo berço. Eita, nunca ouvi. Ai, muito boa, muito boa. Não troque a cama pelo berço, porque a sensação de exclusão do homem, ela já é natural. O homem não gesta, o homem não engravida, o homem não amamenta, ele não pare. Então, ele só começa a se relacionar com essa criança quando a criança entende que além da mãe existe um pai, né? Isso lá para pelo menos 2 anos de idade. Até lá, ele não tem o papel que a mãe tem nessa maternagem e ele não tem a atenção que esse bebê tem da esposa. Então, ele fica um pouco isolado. Nem o filho o reconhece como essencial para que esse bebê sobreviva, porque a amamentação é da mãe, nem a esposa dedica a maior parte do tempo que ela prioriza o recém-nascido. Então, como é que esse homem se sente? Se essa mulher não der pertencimento e não der espaço a esse homem, nem essa criança vai reconhecê-lo. Perfeito, perfeito. Ou seja, a responsabilidade da atitude da mulher é muito grande, né? Porque ainda que o homem queira participar ativamente e ser pai, se ela não permitir, se ela não autorizar, esse homem não tem espaço na vida desse bebê. E aí, dependendo da fusão dessa mulher com esse recém-nascido, não cabe mais ninguém. Perfeito. Só os dois.
Perfeito. Só vai caber os dois. Então, e esse não alerta... é saudável, né? Não, e não é saudável. Claro não, que não. Mas, Duda, como é que eu vou deixar ele dar banho no neném se ele não tem jeito? Duda, como eu vou deixar ele trocar a fralda do bebê se ele não leva jeito? Como eu vou deixar ele dar aguinha? Pois ou, de repente, naquela fase que já começa a ter uma alimentação complementar, ele não tem jeito. Gente, ninguém tem jeito. Se você não ensinar ele, é muito difícil um homem que tenha uma habilidade natural para fazer esse tipo de atividade, de dar o alimento, de dar o banho, de trocar a fralda. Realmente você tem que introduzi-lo nesse universo. No começo vai sair um serviço feio, vai, mas não é o serviço que interessa, nem que depois você refaça escondida, mas é introduzi-lo no universo do bebê. Não é isso, Duda? Outra vez também me chamou a atenção quando eu ouvi de Luciano Vilaça numa palestra sobre mães e filhas, e ele também disse, é mais grave o erro da mulher que corrige o marido na frente do filho do que o erro que ele possivelmente cometeu. Oh, entendi. Sabe? É você chamar a atenção, é você tirar da criança a credibilidade daquele pai, aquela postura de pai. Desautorizar, né? Desautorizar, né? É algo muito, Adélia, às vezes sutil. Até, me permite a expressão, muitas vezes até as pessoas não entendem essa expressão, a força dela é manipulação. Eu sou absoluta para meu filho, antes de mim, ninguém, além de mim, não precisa de ninguém. Então, qualquer um que queira surgir, eu vou minando, ainda que inconscientemente. E, Duda, sabe? Todos esses vícios, assim, que a gente trouxe apenas alguns exemplos, né? Inclusive, gente, nem foram combinados esses exemplos, tá? As coisas aqui estão fluindo em termos de exemplo. Aí, como é que eu vejo todos esses vícios em período de quarentena? É como se fosse uma lupa sobre os vícios. É exatamente isso. Adélia, às vezes eu acho que a gente tem uma espécie de uma comunicação especial, porque a gente vai, quando você diz, não combina, né? E a coisa vai surgindo, porque uma das anotações que eu fiz aqui para trazer para vocês foi o seguinte, quando nós estamos no nosso dia a dia, na nossa vida habitual, nem chamo de normal, que eu nem considero normal, é habitual, a gente vai administrando os problemas. Em tempo de quarentena, não tem como mais administrar. O que tem que se fazer é enfrentar. Não tem mais rotas de fuga. Eles estão gritando, né? Não tem mais rotas de fuga, não tem mais pretextos, não tem mais a substituição para vício. Ou você encara, ou você encara. Eu ouvi falar que tem muita gente, agora nesse momento de ansiedade, de aflição, indo na contramão do que até digamos assim, mentores financeiros ensinam, que é um momento de conter compras. Muitas pessoas estão indo na contramão. Por quê? Por causa do vício de comprar. As compras online tiveram um crescimento absurdo, mesmo no momento em que todo mundo fala cautela na compra, porque ninguém sabe como vai estar a economia quando tudo isso passar. Aí, veja, os vícios gritando. Eu vi na loucura da primeira semana, todo mundo correndo para o supermercado, famílias com carrinhos inteiros de cerveja. O desespero do ser humano em ficar sem a cerveja em casa por quanto tempo? Então, para mim, isso são lupas fazendo com que os viciozinhos, que eram viciozinhos, como você falou, na nossa vida habitual, todo mundo fazia questão de não ver, fazia questão de não falar, eles estão gritando, né? Gritando. Eles estão gritando. Então, excesso de compra pela internet, excesso de bebida em casa. Bebida, comida, trabalho. Perfeito. Compras e sem um diálogo com a família. Poxa, quem é essa pessoa que está do meu lado, né? Eu acho que existem casais que estão um olhando para o outro e dizer quem é esse rapaz que está, ou esse senhor, essa pessoa que está comigo agora, o que é que eu vou conversar, né? O que é que eu vou conversar? O meu marido ouviu um áudiozinho de brincadeira de um homem passando para outro e dizendo, rapaz, já acabou o assunto com a minha mulher. Eu agora vou ter que contar a ela as coisas erradas que eu fiz dentro do casamento, porque eu não tenho mais assunto. É engraçado, mas é o quê? É uma lupa.
não tenho assunto com a minha mulher. Não é isso, Duda? Isso, Adélia, e a gente sabe que uma das formas de prevenção de conflito, quando a gente fala pessoas tóxicas, relações tóxicas, nós temos como alternativa temporalidade e espacialidade. Isso. Para quem está nos ouvindo, o que é que a gente recomenda como prevenção de conflitos? Você passa um determinado tempo quando você não pode evitar o convívio com aquela pessoa, porque é alguém importante para você, alguém da sua família, mesmo que seja tóxica, você vai precisar conviver. Então, você convive por um determinado tempo, você limita um tempo e você dá um espaço para que esse novo encontro aconteça mais uma vez. Isso. Mas em tempo de quarentena, como é que vai dar temporalidade e espacialidade? Amiga. Não é? Não é simples. Eu tenho reiteradamente perguntado nas lives para as pessoas se esse período de quarentena tem representado oportunidade ou sofrimento. Porque ainda que seja para você enxergar um sofrimento e você poder cuidar disso, boa. Ainda que seja para doer, mas que seja uma dor que te traga uma possibilidade de cura e de resolução, vale a pena. E Perfeito. aí, Ieda escreveu aqui que depois de muita dor, aprendeu que a mulher edifica o lar. É esse o papel importantíssimo, Ieda, da mulher na família. E é como você diz, depois de muita dor. Então, dores que não foram em vão. Dores que vieram para te ajudar, vieram te auxiliar, te fazer levantar. Então, que a gente possa enxergar para esse período de quarentena. Que a gente possa ver isso como uma oportunidade. Ressignificar. Rearrumar a casa, a gente pôr em ordem a nossa casa em todos os aspectos. Perfeito. Em todos os aspectos, a gente poder organizar a nossa casa. Uma amiga minha me mandou uma foto dizendo que estava tirando um monte de lixo em arquivos de computador e coisas que não tem tempo para fazer, né? Então, se a gente está com a nossa liberdade restringida, se a gente está em casa, qual o melhor proveito que a gente vai tirar disso? Perfeito. Qual é o melhor proveito? Como é que eu vou transformar isso em bênção para a minha vida? Eu vou ficar focando só na restrição ou eu vou trazer possibilidades, eu vou usar a minha criatividade? Como eu vi um lar de idosos, colocou cada idoso na porta do quarto e fez um bingo. Então, gente, a gente aprende a viver com a sabedoria da água, que vai encontrando o caminho, vai driblando pedras, vai driblando os atropelos, e vai encontrando realmente o seu lugar, né? Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa trazer proveito, ensinamentos, que a gente possa agir não com a emoção, mas com a emoção inteligente. Que sejamos não apenas mulheres, mas mulheres sábias, edificando a nossa casa. Nem que para isso a gente precise sentir dores. E muitas vezes, Adélia, quando eu lembro, por exemplo, quando em cenas de filme que a gente vê alguém que o ombro saiu do lugar, ou alguém que levou um tiro e a bala está no lugar e precisa tirar e não tem anestésico, não tem recursos, e tem que ser na força mesmo, é uma dor enorme, pede para que alguém segure, que tape a boca e diz, segura aí, vai doer, mas isso é para a sua cura, para a sua melhora, né? E aí alguém vai com uma faca quente e tira essa bala e a dor é lancinante para quem está sentindo, pelo grito, pela relação, se sabe. Mas é aquela dor que possibilita que aquela pessoa possa sobreviver. Perfeito. É aquela faca quente que entra na carne e tira a bala, que é o mal. Quem vai começar ali, a partir dali que você tirou o mal, você vai poder ser curada e poder ressignificar a sua vida. Então, que a gente não tenha medo de sofrer, mas que a gente extraia aprendizados do sofrimento. Então, o que é que a gente tem que enxergar nessa relação familiar? É uma má escolha de um filho? É um comportamento que não está funcional? É falta de diálogo. De diálogo, é rebeldia, é falta de reconhecimento da hierarquia, é um marido que está distante, que está... Eu vi gente reclamando até, sabe o que, Adélia? De quê? De marido que quer namorar demais nesse tempo de quarentena. Mas você pode imaginar
Então eu digo, olha, é o Ai, hábito da Deus, reclamação, porque não é fica, possível. fica procurando, cheirando, onde é que eu posso encontrar um motivo, onde é que eu posso. Ah, Sabe? encontrei, sei, Encontrei, é sabe? verdade. Reclamando, ou seja, um marido com desejo, um marido ali presente, Hum, mostrando, né? Todo... Mas isso vem a ser um problema. Então, gente, é né? hora de desarrumar tudo, é realmente hora de. Uhum. Sabe que uma reforma muitas vezes ela custa muito mais do que uma construção, Todo mundo fala isso, muito mais trabalhoso e né? muito mais caro. Trabalhoso. Então tem hora que Caro, a gente tem que ter coragem de demolir e reconstruir. Demolir perfeito. e reconstruir. Se aquele ambiente está contaminado, está infectado, vamos demolir isso. Vamos Certo. localizar onde está esse causador dessa infecção. E vamos construir um novo, vamos dar uma outra oportunidade. E Duda, Né? e já que você está perguntando a todo mundo, para você, como tem sido esses 12 dias? No tanto que você pode falar da sua experiência. Desafiadores. Se tem uma palavra, é essa. Desafiadores. 12 dias realmente. E hoje eu estava pensando, sabe aquele começo da fase, tipo, eu posso me virar sem minha auxiliadora doméstica? E Secretária. aí descobri que podia cozinhar, descobri que podia me virar, vamos lá. E Me comprei um achando. mobzinho para auxiliar na limpeza, para fazer de uma forma mais rápida. Hum. Mas de ontem para hoje eu já não curti mais fazer isso. Já ficou sem Não graça. curti. E aproveitando que minha amiga Cláudia Leal está aqui presente, aí hoje nós ligamos para o Adega Restaurante. E olha Ah, só, tivemos um banquete, que inclusive eu eu tirei a vi. foto da apresentação do Que prato. prato bonito foi Pois é, aquele, hein? foi Menina. aquele. É em Boa Viagem? É dentro do Clube Português. Ah, gente, inclusive se eu não me engano, é português também, não é? Isso, O restaurante. isso. Ah, É, então entrega aqui em casa. Então pois entrega é. aqui também. Então eu Olha digo, aí. veja, como muitas vezes nós nos esforçamos, nós nos empenhamos. Nos primeiros dias eu estava super em ordem com Ah, isso, mas ontem e hoje eu já não estava afim. Então, é, isso acontece com as nossas emoções, né? também. No relacionamento. Então, quando um não estiver disposto a investir, estiver cansado, estiver desmotivado ou baixa autoestima, o outro tem que vir com a bateria sobressalente e tem que segurar o tranco. Ou então, Perfeito. ambos vão ter que ter um gerador. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito. Mas tem que ter uma maneira de prosseguir, né, Tem Duda? que Tem que ter. ter Meu uma marido maneira tem um hábito de viajar semanalmente. E a ele está trabalho, né? preso. Eu posso usar a expressão preso, porque eu imagino como ele está se sentindo preso em casa há 12 dias sem viajar. Não é sem sair de casa, é sem viajar, o que é o hábito dele a trabalho. Então, e eu ontem estava perguntando também como é que você se refere a esse período. Você vai dizer que está preso em casa, o seu lar é ambiente de harmonia, de prazer, de bem-estar, de ficar, né, realmente em casa. Então, tem horas que ele está agoniado por isso, porque saiu do habitual. Cria-se uma outra rotina. É muito Sabe um estranho. ponto de conflito? Sabe a preciosidade que eu descobri que existe num fone de ouvido? Cada um escuta o que quer ouvir no O que celular, quer, porque olha, sem quando eu estou assim interferir. super empolgada na minha leitura, ele chega para ficar ao meu lado, mas põe um vídeo ou um áudio com um som estridente e aquilo já me tira de tempo e eu respiro e chamo todas as minhas técnicas de pacificação possíveis para controlar essa situação. Mas eu disse, eu nunca pensei que eu fosse dar tanto valor a isso aqui, ó. Uma coisinha besta Uma dessa. coisinha, para mim, isso salva um casamento. Isso salva um casamento, literalmente. Gostei, Sabe? gostei. Duda, é uma honra servir vocês. Uma família de Deus que amo e está a serviço do outro. O Adega, ai, que lindo. Beijo, Cláudia. Beijo. Que bom, que bom. Vou conversar aqui em casa sobre isso também, sobre esse restaurante. Viu, Duda? Mas que coisa interessante, né? Aqui em casa eu descobri que, graças a Deus, a gente tem 3 ambientes, né? Que é o quarto da minha filha, esse escritório e a sala. Então, no dia a dia, a gente tem se dividido para trabalhar em home office e estudar. E eu fico feliz por eu ter esses 3 ambientes também. Porque você ter ambientes em casa também salva uma família, né?
Pois é. Salva. São várias, uma varanda com sol, salva também, né? Que eu vou para lá de manhã. É muita coisa boa. Outra coisa que você me perguntou é isso em relação aos meus meninos, né? Para mim já foi desafiador cuidar das atividades domésticas. Então, arrumar a sala, passar pano, espanar, e pôr roupa na máquina. E tira a roupa da máquina. Eu só não vou limpar o quarto dos meus filhos. Cada um vai ser responsável por sua limpeza. E aí o mais novo começou dizendo, eu não vou limpar, o meu para mim tá ótimo. E a situação me incomodando, né? Mas eu disse, eu vou deixar. Então, você vai dormir no quarto que você escolher para dormir. Você vai realmente ficar no quarto que você vai escolher para você. Você vai assumir seu quarto. Tudo bem, eu vou limpar o corredor, o meu quarto e todo o restante da casa, mas o quarto de vocês eu não vou. Hoje ele mesmo não aguentou e me perguntou como é que limpava. Então eu digo assim, é uma questão de você ter esse controle, esse autocontrole, de dizer assim, muito mais pedagógico que eu não faça, porque se eu fizesse, ele não teria essa iniciativa. Para mim estava custoso ver desarrumado? Estava. Para mim eu poderia dizer, é melhor eu ir fazer do que eu suportar a bagunça, seria. Me dá que eu faço. Mas foi uma medida pedagógica. E que funcionou. Para mim e para ele. Veja, é isso que eu ia dizer, que evolução conjunta. Você segurou a sua onda de ver que a coisa não está no seu padrão, mas é dentro do universo dele, porque às vezes assim, eu vejo, a minha menina ainda está em casa, só tem 15 anos, mas às vezes eu vejo famílias por aí cujos filhos já saíram de casa, têm suas vidas, e tomam atitudes e ações que os pais discordam completamente. Então, eu sempre ficava me perguntando, menina, como deve ser difícil você ver os seus filhos já fora de casa, ou às vezes até dentro de casa, mas já com a sua própria vida, tomando atitudes, andando com pessoas, fazendo coisas com as quais você não concorda, e você tem que segurar e entender que aquilo faz parte do universo dele, né? Então, você já fez... Adélia. Né? Você já por que fez que você judia assim? Sabe por quê? Você já fez esse exercício de autocontrole, de entender... Pelo menos você entendeu de forma física. O ambiente é dele. Ele vai assumir a sujeira que ele está gerando e eu vou me controlar. Isso foi um exercício de autocontrole. Isso é um grande sinal de inteligência emocional. Adélia, e eu digo a você agora uma coisa extremamente importante. E eu digo para quem está conosco. Chama outras pessoas para participar e para ouvir o que vai ser dito agora. Eu recentemente não, há um tempo atrás, publiquei um texto sobre a capacidade de você, como mãe, acolher um filho que não corresponde às suas expectativas. Eita, essa é punk. É claro que esse exemplo que eu dei foi um exemplo simples. Certo. Mas ele se aplica a qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então, assim, nós como mães tendemos a achar que por nossa maturidade, nosso nível de amor por um filho, nós podemos fazer as escolhas por eles, comandar as decisões deles, porque nós é que sabemos o que é melhor para eles e nós é que temos conhecimento e autoridade para fazer isso. E aí, quando a gente tem um filho que resiste a isso, que confronta e que quer impor os próprios valores dele, há um choque. Eu imagino. E nesse choque, é hora de você pensar, eu posso exercer autoritarismo? Perfeito. Posso. E eu posso botar esse filho no lugar dele. Sendo por autoritarismo, ele vai me obedecer não por respeito, mas por medo. Isso. Mas eu consigo cumprir a minha finalidade, né? Eu imponho medo, eu imponho autoritarismo e autoridade, coloco esse filho no lugar que eu entendo que ele deve ficar, e ele fica por medo, mas não por respeito. Uma outra situação, você vence, mas não convence, né? Isso que você falou. Vá, diga, você castiga. Eu castigo. Eu imponho um sofrimento físico ou uma restrição. Eu exerço o poder, mostro que mando, satisfaço o meu ego, mas aquela vontade ainda está latente. Eu ainda não ganhei esse filho para o que eu acho que é bom para ele. Que é o melhor para ele. Ou eu ponho o meu coração de volta no lugar, porque ele vai estar na mão. Totalmente. Né? Ou na boca, coração saindo pela boca, como a gente costuma dizer. Ou já indo embora. E simplesmente a gente deixa ir.
com as escolhas, com as prioridades, com os valores, e sabe que um dia volta. E volta cheio de aprendizado, cheio de experiência, tendo crescido, humildade. E eu lembro da parábola do filho pródigo, que retrata essa realidade. Então, qual é o nosso desafio, Adélia? A gente desapegar do que a gente considera que é correto, que é sensato, que é justo, e a gente simplesmente deixar ir. Deixar que esse filho faça a escolha, viva a vida dele, até que ele chegue para você e pergunte como é que limpa esse quarto. Né? Me lembrei, um cenário. Você falou da parábola do filho pródigo, e eu me lembrei agora, você falando nessa questão de deixar ir, de deixar ele assumir, de deixar ele, até mesmo deixar ele quebrar a cabeça, né? Sim. Se for o caso, você olha e diz, olha, eu sei que isso aí não vai dar certo, mas até mesmo para que ele tenha oportunidade na pele, né, de ver. Aí eu me lembrei que na parábola do filho pródigo, o pai poderia, lembra que ele disse, pai, quero minha parte na minha herança, bababá, e quero dá minha parte vida, que me cabe na herança, isso, dá minha parte. O pai poderia dizer, não vou dar. O pai não poderia dizer. O pai poderia dizer, pelo menos pela lei brasileira, não existe herança de pessoa viva. Lembro logo das nossas aulas de direito civil, né, família, em que uma regra muito clara não existe herança de pessoa viva. Então, em tese, acho eu, que aquele filho, já que o pai era vivo, nem direito à herança ele ainda tinha, o pai era vivo. Mas o que é que o pai faz? O pai faz o que o filho pede. Ele pega essa parte que seria do filho por morte do pai, o pai entrega ao filho e, como diz Railma, deixar que quebre a fuça. O pai sabia que ele ia quebrar. O pai, além de ter entregue a parte dele da herança, o pai não foi atrás dele. O pai entregou o dinheiro, ele foi, eu tinha certeza que aquele pai tinha certeza que ele ia quebrar a fuça, como diz Railma, mas deixou que ele quebrasse a fuça, porque ele, infelizmente, precisava passar por aquele laboratório de sofrimento, né? Lembra que ele chegou, como é que ele dizia? Que até os porcos comiam melhor do que ele. Ele dizia, meu pai não trata os empregados dele como eu sou tratado. E aqui onde eu estou, os porcos comem melhor do que eu. Ele precisou passar por isso para voltar com humildade pelo pai. Né? Aí veja como esse pai era sábio. Ele poderia ter dito, não lhe dou R$1, se quiser ir, vá liso, né? Poderia muito bem ter dito isso, ou ele indo embora, ter ido lá, se hoje em dia o pai poderia ir lá atrás, imagina nesse tempo que o pai tinha palavra de vida ou de morte, né? Na época que é contado, pra gente saber, o pai tinha... fácil? Não é. Não é fácil. Porque tem amor, tem amor. Porque tem amor. Quando a coisa tem amor, é muito mais fácil você olhar para um sobrinho seu e dizer, se fosse meu, eu botava de castigo, eu tirava o celular, tirava sangue dessa peste. Um sobrinho seu, porque não tem o amor que a mãe e o pai têm, gente. Esse é o diferencial no relacionamento do pai e da mãe com o filho, que quem olha de fora dá uma solução muito simples para aquela situação. Agora, o pai e a mãe, eles têm que ter muita inteligência emocional de colocar de lado esse amor imenso e fazer o certo, não é, Duda? E outra coisa, Adélia, quando você quer sempre dirigir, controlar, comandar, a mensagem que você passa para esse filho é que ele ainda não é digno de confiança, que ele ainda não é sábio o suficiente, que ele é frágil, que ele precisa de você. Perfeito. Então, que mensagem é essa que você está dando, né? Perfeito. Eu achei interessante a resposta que o meu mais velho deu, porque como ele está no 6º ano de medicina, você sabe, mas quem está aqui com a gente nem todo mundo sabe, então está indo para os hospitais e para ele é um risco na exposição. E o pai tem reiteradamente pedido a ele para não ir, para se preservar, para se proteger. E ele disse que sabe o que ele precisa fazer e que o médico aqui é ele. Então, sabe? Opa! Quando ele dá uma resposta dessa, ele está dizendo, me dê espaço para mostrar que eu sei fazer as minhas escolhas, me dê espaço para mostrar que eu sou um profissional, eu sou adulto. Como é que vocês me enxergam se vocês não me dão espaço para tomar minhas decisões?
Então, sabe aquela dualidade, Adélia? De um lado, a gente quer proteger, a gente quer botar embaixo do braço para que nada atinja. Por outro lado, a gente precisa Tem que deixar para criar a própria experiência de vida, para ter história para contar, criar casca. Exato. E, assim, mas é fácil? Não é. Não é. Eu tinha feito uma previdência para eles, para os dois, né? E eu disse, a condição de eu sacar esse dinheiro da previdência seria a formatura, a formação superior. E aí Pedro conversou comigo e me pediu o seguinte, ele disse, eu quero que a senhora antecipe esse dinheiro, me dê, porque o que eu vou investir na Bolsa, eu vou ganhar mais do que a senhora ficar contribuindo até o final do ano e só me dar lá na frente, eu posso ganhar mais. E eu disse, mas olha, não é prudente investir na Bolsa nesse período. E ele disse, não, o período é esse porque as ações estão em baixa. E elas vão crescer e eu quero essa oportunidade. Adélia do céu, eu saquei o dinheiro, entreguei para ele com o coração na mão. Eu digo, meu Deus do céu, se me perdeu, eu investi mal, o que for. Mas Tente misericórdia, é dele. É dele. E se é dele, não pode ser dele só de boca. Perfeito. Tem que ser dele para que ele saiba como usar, né? Mas é um exercício, né, amiga? Esse soltar é um exercício. É um exercício. É um exercício. Então, muitas vezes a gente solta sabendo que vão se machucar, que vão se ferir, que vão chorar, mas que precisam viver as suas próprias experiências e a gente não pode poupá-los disso. Perfeito. É fácil? Não é, mas a gente precisa trabalhar os nossos medos. Exato, a nossa inteligência emocional. Não é deles, necessariamente, sabe? A nossa inteligência emocional. Isso mesmo. Exige muito de nós. Então, o que é essa quarentena aqui, o que eu queria trazer, como você me perguntou como é que estava a minha experiência, era isso. É o meu exercício em relação a dar mais autonomia aos meninos, para que eles façam escolha, mesmo sabendo do nosso desejo de proteção. O meu mais novo, sexta-feira à noite, disse, eu não aguento mais, agora eu preciso sair. E aí o pai, mais uma vez, não sai. Ele diz, eu saio porque eu não estou na zona de risco, eu não aguentou. Eu digo, eu vou deixar que ele realmente escolha. Ele disse, eu já tenho 20 anos e tem. Então, gente, é um impasse diário, Adélia. É um impasse diário. É você segurar um jovem em casa por uma quarentena e achar que isso é muito simples. Não é, cada pessoa tem uma forma de resistir, de reagir a essas situações. Então, a gente tem que segurar a nossa onda. Isso, literalmente. Nós temos que segurar a nossa onda para que a onda deles seja vivida na intensidade que eles precisam viver, né? Para que até mesmo... Não lançar sobre eles o nosso medo. Não lançar sobre ele as nossas questões, né? Isso. Todas nós temos as nossas questões, temos a nossa vivência, temos a nossa criação, temos a nossa história. Então, aí nós lançamos... Olha, não, mas... Eu vejo muita gente falando, por exemplo, mal de casamento, por ter tido uma experiência, muitas avós, mulheres mais velhas falando mal de homens e de casamento em si, porque tiveram uma péssima experiência para jovenzinhas muito novinhas. Né? Então, ela está pegando a questão dela, que infelizmente foi uma má experiência, e jogando em cima dessa adolescente, criança ou jovem. É a mesma coisa. Digamos que você tivesse feito maus investimentos na Bolsa, o menino Pedro dizendo... Eu tenho coragem de investir na Bolsa? Mas digamos que você... Aí você diz, ele não lhe dou nem a pau para fazer, porque eu me dei muito mal. Mãe, vai dizer, não foi para isso que eu juntei, para você perder agora. Mas foi tu, mãe, não fui eu, né? E aí tem ainda essa coisa muito intrincada, né? E nesse exemplo... A minha sogra fez muito medo aos filhos pequenos na época de água, com medo que eles morressem afogados. Entendi. Para preservá-los disso, fez muito medo de água. Quando meu filho Pedro comprou uma prancha de surf, o pai disse, você é doido, você vai morrer afogado, você não vai saber nadar. E eu, opa, quem é que vai morrer afogado? Quem é que não sabe nadar? De quem é essa experiência? Você está falando de quem, meu bem? Está falando de quem? Mas é natural que a gente queira proteger de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências. E é por isso que, num processo, né, Adélia, de coaching, num processo de terapia, essas questões vêm à tona e elas podem ser trabalhadas e a gente pode romper com isso. Ressignificadas, né? E aí, especificamente, voltando à questão do workshop, eu me disponibilizei a criar uma forma de ajuda para as mulheres que me pediram ajuda com muita frequência no meu Instagram.
no meu direct. Muitas aperreadas, muitas sofrendo muito. Angustiadas, sem saber o que fazer. A solução agora está posta. E a pergunta é, quantas vão aproveitar essa oportunidade? Quantas vão, de fato, decidir se comprometer com essa melhoria? Ou quantas vão preferir apenas ficar me procurando para reclamar que a situação está ruim? Essa é a hora da decisão. Essa é a hora do vamos ver, sabe? Ou eu dou um passo para a solução, ou eu me mantenho na reclamação ou na negação de que isso existe. Então, são posturas nossas, são condutas nossas. Então, se nesse período de família em quarentena você tem enfrentado algo de difícil com filhos, assiste de novo essa live que a gente fez aqui, eu e a Adélia. Se tem uma dificuldade na relação a dois, não pensa, se inscreve nesse workshop. É uma oportunidade incrível, porque o preço está preço de promoção do coronavírus, viu? Exato, é assim. Tá preço único, não digo, gente. Não chamo nem de um workshop pago pelo valor que está sendo cobrado. É quase uma retribuição representativa, enfim, simbólica. Sabe, Adélia, apenas para não ouvir como pretexto que não pode pagar. Sabe, até esse obstáculo saiu. Então, assim, se você está numa relação difícil, né, familiar, se você tem me procurado ou tem tido vontade de me procurar, mesmo que ainda não tenha feito, e se você já tentou muitas vezes com suas próprias forças e suas habilidades resolver e não tem conseguido, você tem duas opções. Ou você vai continuar se enganando, achando que você tem controle sobre a situação, ou você vai ficar negando que a situação é ruim e que você precisa de ajuda, e nesse negar, você pode se pegar dizendo sempre, mas não está tão ruim. Isso é uma forma de... É uma expressão que revela negação. Não é tão ruim assim, isso é uma negação. Ainda não chegou nesse ponto. Então, voltando, ou você acha que tem controle, e isso pode ser orgulho, ou você acha que não é tão ruim assim a situação, e isso é uma negação, uma forma de proteção, ou você está viciada na reclamação, e você não quer resolver, porque se resolver você não vai ter mais do que reclamar, ou você não quer se comprometer com isso, sabe por quê? Porque se você se comprometer, você sabe que você vai precisar mudar. E quando você mudar, você vai ver que você não tem mais o pretexto de estar culpando o outro pela sua relação. Você vai ver que não é o outro o problema do seu casamento, nem é o divórcio que é a solução dele, mas que você sim pode ser a solução do seu relacionamento. Seu casamento pode sim ser salvo, isso dependendo da decisão que você tomar. Então, é até uma forma de confronto, sabe, Adélia? Porque eu acredito verdadeiramente no sofrimento de quem me procura. Eu acredito. Não, acredito. Mas eu quero encorajar essas pessoas a dar um passo em relação à solução. Sair da reclamação. Porque reclamação vicia. Claro, claro que sim. Fica bonito para você ser vítima sempre, né? Seu papel eterno de vítima, né? Foi como eu disse a uma das que falou comigo ontem. Eu disse a ela, olha, a oportunidade está batendo a porta, agora é com você. Que linda missão de vocês. Pronto, querida. Agora, a nossa missão só consegue ecoar com as pessoas que têm coragem de agir, né? Isso. A amiga está dizendo que a nossa missão é bonita. A missão de quem tem uma missão sempre é muito bonita, mas ela só ecoa quando os corações estão abertos. De nada adianta a nossa mensagem, a nossa menção, se a pessoa do outro lado, mesmo com a dor, né, pulsando, se ela não abre o seu coração e não toma uma decisão de cansei de ser vítima, cansei de ficar de blá blá blá. Agora eu vou fazer o que eu posso fazer pelo meu casamento. Uma missão bonita não adianta nada se não ecoa em um coração, em uma vida. Não é isso, Duda? Nós precisamos de vocês para que a nossa missão seja concretizada. E quem sabe, Adélia, para quem chegou agora na live, que não acompanhou desde o início, que eu iniciei a live com a Adélia perguntando se você fosse fazer um filme sobre a sua quarentena em família, em que categoria esse filme seria enquadrado, encaixado? Drama, romance, suspense, terror, comédia, policial. Né?
proibido para menores Comédia. de 18 anos. Também. Também, Exato, né? exato. Em que Boa, categoria boa. esse filme caberia? E aqui, dependendo da categoria que você colocou, esse workshop é a oportunidade de você ressignificar, colocar numa outra categoria, elevar o nível dessa convivência. Porque, sabe, ou você nega e persiste, ou você se dispõe a sentir a dor de olhar, de enxergar e de realmente saber, a partir daqui tudo muda. Então, a minha contribuição foi dada. A eu minha me dispus, também. Criei o meu produto, que muita gente vinha me pedindo. Agora é com cada uma de vocês. Então, está lançado o desafio, quem quer mudar a categoria do filme da quarentena em família. Perfeito. Pois então, Duda, mais alguma coisa? Vamos nos despedindo. Vamos deixar aí essas sementinhas. Muitas mulheres têm vergonha e escondem a dor que sentem. Procurem ajuda, mulherada. Pedir ajuda é sinal de força. Exato, Andresa. Pedir ajuda é sinal de força. E pedir ajuda a quem realmente pode ajudar é sinal de inteligência. Isso. Agora, Adélia, que nota você dá, Andresa? Que nota você dá essa colocação de Andresa? Só por essa frase aí de Andresa, eu já dei uma nota 10 a ela. Eu vejo que ela sempre nos acompanha, Será avisada por mim diariamente no tribunal. Tá pronto, minha filha. Isso aí por isso que se sai assim. Tá se saindo foi passada na casca do alho, como se diz, viu? Essa daí foi trabalhada, E quando a Andresa coloca isso, foi uma das últimas justificativas que eu ouvi de uma mulher que comentou. Ela disse, tenho coisas muito pessoais e não queria compartilhar em grupo, porque o workshop é em grupo. E eu expliquei para ela que, embora seja em grupo, há uma individualidade nisso e só vai ser compartilhado aquilo que você sentir desejo de compartilhar, porque é como uma sala de aula virtual, para quem não conhece a ferramenta, e eu estou apto para interagir com as pessoas que não quiserem postar lá na plataforma algo mais pessoal. Então, gente, até essa desculpa já foi minada. Não tem desculpa, não tem argumento. Realmente, e eu sugiro e proponho, Adélia, aqui para a gente finalizar, para as mulheres que estiverem vivendo uma dificuldade no casamento, que sabem que precisam mudar, dar um passo, melhorar, que elas sejam muito honestas com elas e digam o seguinte, eu sei que eu preciso, mas eu não quero e eu não vou. Então pronto. Ok? Tá tudo diz certo. Isso em som audível e muito claro e assume essa responsabilidade. Isso é bacana, eu dizer, eu sei que eu preciso, mas eu não quero, ou eu não vou. Ok, nada de errado nisso. Assume a rédea da decisão. Ou faz diferente, eu sei que eu preciso, eu quero, e eu estou disposta a pagar o preço por isso. Aí é inteligente. Para mudar essa história e reconstruir um novo tempo. Eu não quero mais viver de reclamação, não quero viver de vitimização, nem de murmuração. Eu quero simplesmente viver e não apenas existir. Perfeito, porque você pode estar apenas existindo e não estar vivendo. Então, Duda. toma essa decisão. Adélia, mais uma vez, gratidão. É sempre um prazer estar aqui com você. É uma pena que o Instagram só nos dê 1 hora para isso. Ele ainda, mas eu acho que 1 hora o Instagram vai repensar nisso, porque eu vejo muito conteúdo de qualidade, assim como o nosso. Será que serve para mim o workshop? Ó, a Ieda está conversando, depois tu engata aí uma conversa com Ieda. Conversa Duda, comigo, Ieda, a gente já tem mantido contatos. Ieda, conversa com ela aí, aproveite. Será que o meu marido não está em casa? Será que a gente cuida, a gente cura o relacionamento, a forma de se relacionar, não necessariamente o casamento em si. Gente, olha só. É muito mais amplo. É muito mais amplo. Relacionamento hoje disfuncional, ainda que eu me separe, se eu não me cuidar, eu vou depois me relacionar com outra pessoa com o mesmo problema. Então eu vou para 2, 3, 4 casamentos e nenhum deles vai dar certo. Então 50 casamentos e nenhum vai dar certo, porque como é que eu poderia dizer? É necessário um ajuste na fonte, e a fonte é você. Se você não ajusta a sua fonte, tudo que for retomando vai ser disfuncional, porque a fonte tá precisando... A fonte da água está contaminada, a água vai correr contaminada. Vai. E não tem que ficar pensando, mas meu marido não muda, mas meu marido... A gente
quer pensar na gente. A única coisa que nós temos somos nós. Ele tem a ele e nós temos a nós. Então, vamos nos repensar, vamos nos reorganizar, ressignificar, rever coisas que nos ensinaram na nossa adolescência, na nossa juventude, sobre casamento, sobre homens. E você vai ver que quando realmente você olha para você e que você se reformula, as pessoas ao seu redor, elas percebem. E elas... Total. Se reformulam a partir da sua reformulação. Não tem que esperar pelo seu marido mudar para você mudar. É diferente o movimento. O movimento é de você para que quem está ao seu redor perceba e decida se vai mudar ou não. Já que você está virando um mulherão, não é possível que esse homem não vá se reorganizar também para manter você do lado dele, né? Não, na verdade você está dando um upgrade, você tá agregando valor à sua pessoa. Então, quem está perto de você vai ter que fazer um upgrade também. Não é Olha isso, só, Duda? mais uma frase, Adélia, de um jeito diferente. Então, vamos mudar e a mudança vai refletir nele. Gente, só estão tirando 10 aqui hoje nessa live. Só tem menina sabida. Isso, querida. E essa reformulação que você faz consegue beneficiar o seu casamento, consegue beneficiar os seus filhos, porque assim... Tudo que você faz em você, todo o processo de reformulação e de autoconhecimento, ele não para em você. Ele não para em você. Ele reverbera. Para gerações. Ele reverbera nos seus filhos, ele reverbera no seu... Duda, o nicho de Duda é casamento. Mas se você tem esse olhar cuidadoso sobre você, fique certa que isso aí vai ecoar no seu trabalho, vai ecoar nos seus filhos, vai ecoar na sua família originária, vai ecoar em tudo, porque nós somos uma coisa só. Então, no que nós melhoramos, pensando que só o casamento vai melhorar, fique certa que você está gastando R$10, mas está levando 1 milhão. Porque tudo vai melhorar, não é isso, Duda? Isso. Pronto, meu amor. Vamos mais lá. Alguma coisa? A dor da partida é grande, mas o Insta não permite, né? Para que a gente consiga salvar essa live e ficar com ela, né? Para assistir quantas vezes forem necessárias. Beijo grande mais uma vez. Obrigada a vocês que participaram. Gente, foi uma acompanhe essa ótima. semana de lives do meu perfil, o perfil de Adélia, e vamos que